Fala, checkmestres! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, continuando aqui a série rumo ao top 10 do Brasil, ritmo rápido 10 minutos. Por enquanto estamos com 218, bora criar uma partida. E ainda não estamos na tabela de classificação, deve ter muita partida para jogar ainda. Vamos de francesinha, como sempre. Forte Knox. Nada de novidade. Cavalo F6 normal. Torre Bispo E7. E o rock. Opa, aqui já tá levando aquele truque de novo que a gente viu em alguns vídeos anteriores. E agora, como eu analisei, eu lembro aqui que eu não posso voltar o cavalo C4 e é torre C8, né? Então, cavalo por E4, trocou lá. Cavalo por F2 e troca tudo. Mesmo truquezinho. Olha a importância de analisar nossas próprias partidas, tá vendo? A gente lembra do erro que a gente cometeu e não comete mais, né? Vai aperfeiçoando cada vez mais. Se tomar, cai naquela troca toda, né? E se tomar aqui de rei, eu tomo de dama, continuo com o peão a mais e tá tudo certo. Mesmo truquezinho que anteriormente, hein? Que coisa. É engraçado cair nessa posição, joguei rápido assim, né? Sem pensar. Aí o cara, como ele viu tal, tá usando o programa. Mas eu já falei antes de acontecer, tá vendo? E é coisa do livro, né? Quando a gente estuda a abertura, qualquer tipo de que seja de abertura, a gente precisa estudar os lances típicos e também as táticas que tem, né? Pra gente não cair nos golpes e quando o cara jogar um lance errado, a gente poder aplicar esses truquezinhos, é muito importante. Aí depois a gente estuda os conceitos ali do meio jogo da abertura e depois os possíveis finais, os vantajosos, os que não dão vantagem pra gente e por aí vai. É assim que a gente deve estudar as aberturas. Pensou bastante, tomou. Mesmo esquema. Aí dessa vez ele jogou bispo, dá no mesmo. Vou sair torre e capturar lá em C2. Jogou bispo D6, beleza. Aqui dá pra jogar e trocar. O problema é que ele vai ficar pressionando aqui, né? Então aqui eu acho que eu vou jogar cavalo A4 com a ideia de trazer para B6. Ou até mesmo cavalo A4, cavalo C3 pressionando esse bispo e trazendo meu cavalo para casa D5. Acho que é uma boa ideia. Esse bispo é chato aqui também, né? Bom, vamos fazer isso. Não sei se compensa. Porque ele vai jogar C4. Eu não posso deixar ele jogar C4, né? Acho que bispo D5, então. Impede aqui e joga cavalo. Se ele cravar não tem problema, tem A6, tá tudo certo. Acho que não posso jogar outro lance. De cavalo A4 seria um erro por causa do C4, ele vai mandar sempre D5, igual aquela outra vez. Então aqui eu tô esperto, não posso deixar isso acontecer. Se tem torre lá agora, eu tô jogando torre, né? E aí não tem problema. Ele quer jogar o C4 aqui, né? Talvez o cavalo mesmo, troca tudo. Tem que jogar, né? Variante bem interessante pra gente analisar, tá vendo? Ficar sempre de olho nessas coisas. Aí, jogou bispo F3. Pressionando aqui. Não posso nem jogar esse, senão ele vai jogar lá, né? Eu não tenho esse. Porque ele vai trocar e tá cravado, né? Tem que jogar bispo A6 único, né?
Pra defender B7. Ele vai ter esse agora. É, de novo ele teve esse lance, né? Que agora eu não posso deixar ele trocar e jogar rei, porque ele tem cheque e ganha meu cavalo. Talvez um E5 seja único aqui, né? Aí ele troca, troca. Talvez rei D8 para jogar a torre E8. Continuo pressionando C2. Se ele jogar bispo, talvez eu jogue F6. É. Tem rei D7 também, né? Quando ele trocar aqui. Se ele dar o cheque, eu ataco a torre dele, né? Toma minha torre, eu tomo a dele. É rei D7. Bom lance, sim. Ele dobrou, né? Não deu o cheque. Ele vai sempre entrar aqui, não tem o que fazer. Tá 5 peões contra 5 peões. Se eu jogar aqui, talvez ele tenha cheque, rei. E eu vou ficar estranho, né? Ele tá passando peão, ficar preso. Aqui eu vou ter que jogar a torre pro C2 mesmo. Invado lá, ameaço aqui, vou perder aqui, esse. Que estranho, hein? Se rei D6 direto, então. Aí quando eu jogar a torre, eu jogo torre e continuo pressionando lá. Pelo menos eu tô bloqueando ele, né? Que é melhor, né? Acho que é a única coisa que tem pra fazer isso aí. Tem uns lances chatos assim que se eu tomar lá, tá levando o cheque aqui, né? Apesar que eu tô subindo. Ele tá dobrando. É uma bagunça geral aí. É, caramba, ele ficou ainda bem, né? Na posição. Alguma coisa eu tô deixando passar, certeza. Vou jogar a torre aqui, né? Pra impedir esse. Não tem muito o que fazer. Jogar assim. Uns desses assim pra expulsar o bispo. Capturar aqui é horroroso, né? Porque ele tinha esse. Expulsar o bispo. Com F é ruim, né? Porque tá abrindo aqui. Bom, agora não tem mais o cheque. Vamos pressionar lá, né? Ameaçar tomar de torre. Vamos lá, né? Tá de grátis. Tá tranquilo. Tô ameaçando esse, né? Ameaçando trocar e capturar aqui. Bom, vou tomar aqui. Ele vai tomar com cheque. Rei D6. Não tem mais torre na sétima. Se troca, troca. Tá caindo peão. Com peão a mais, né? Ah, aqui eu acho que eu já tô ganho agora, hein? A pior coisa pra mim era ele entrar com a torre, né? Ele quer entrar aqui, trocar lá. Se eu trocar aqui, ele vai entrar. Talvez esse. Se ele entra cheque, eu tomo. Se ele troca, eu jogo torre D7. Defendo o peão e tem esses três aqui contra dois. É uma alternativa. Que coisa, hein? Tenho esse também, né? Se ele entrar aí, eu tomo. Se ele entra aqui, eu jogo o rei e jogo lá, né? Depois.
e capturo. Acho que faz sentido. O tempo já tá começando a apertar, né? Tá um pouquinho menos do que a metade. Ah, ele entrava com torre A6, né? É, mas não tinha o que fazer, né? Bom, eu tenho que defender esse peão pra ganhar esse, né? Então, vai tomar esse, né? Agora ele não pode entrar e eu vou jogar a torre e vou passar. Trazer o mais longe do rei possível. Se esse, talvez esse. E depois, se ele for me pressionar aqui um dia, eu jogo torre C6. Que vou ameaçar capturar o peão dele? Não. Se eu jogar esse, ele tem esse, né? Que é bem chato. Apesar que se ele jogar isso, eu jogo A6, né? Ele troca e eu troco lá. Esse peão de A vai ganhar, né? Talvez seja interessante. Ah, ele não jogou, tá vendo? Jogou H3. Bom, vamos jogar a torre C7 com a ideia de jogar assim e o A6. Pra quando ele entrar aqui, ele só capturar esse. Se eu capturar sempre esse peão, eu ganho, né? O peão tá muito distante aqui. Trocar as torres. Tem que trocar, não tem o que fazer. E aí eu vou jogar o lance lá que eu falei. Propõe troca. Que chato, hein? Jogar aqui. Ele troca. É torre pro G4 primeiro, né? Acho que eu vou com esse aqui mesmo. Vai sobrar esse e esse peão passado. Acho que tá ganho, né? Aqui não precisa tomar com pressa, que agora já tá perdido mesmo. Tá tranquilo. Vou embora com o peão, ameaçando esse trocar tudo e ganhar. Beleza. E agora a torre G1. Tem esse também, ele vai jogar lá. Esse. Não sei se ganha. Talvez torre aqui, para dar cheques por trás. Vou mandar esse. Talvez seja bom. Que chato, não? É, vou ter que dar esse peão, né? Vou jogar a torre cheque aqui. Tô ficando apurado já também. Que o objetivo é cortar o rei dele, né? Com a torre aqui e capturar lá depois. Jogar, por exemplo, assim e capturar. E aí o rei tá cortado, o espião de A promove. Jogar rápido, 2 minutos. Ficando bem apurado. Manter o rei dele cortado. Apesar que se eu jogar aqui, ele vai entrar com o rei aqui na frente, né? E vai fazer todo sentido. Aqui tá com cara de empate, né? Vamos ver se a gente consegue enrolar ele no tempo. Ele só vai manter a torre, que tá correto.
Tirei o corte, não teve muito o que fazer. Jogar rei e avançar o peão. É, aqui já vai empatar, né? Vai esconder o rei. Tentar subir avançando. Eita, primeiro empate da série, será? Não tem o que fazer, né? Jogar aqui vai ficar dando cheque. Se eu avançar também, não tem onde eu esconder meu rei. Vou trazer pra cá. Tem que empatar antes que eu perca no tempo isso, né? Aí danou-se. Deu uma brechinha aqui pra gente, né? Agora tá ameaçando no cheque, ele sai e avança. Opa, quase, hein? Quase, quase, quase. Cheque, torre. Ah, checkmate. Ufa! Que maravilha, hein? Enrolamos o capivara. Por isso que é bom tentar um pouquinho, tá vendo, galera? Nunca desisti aí, né? Mas tava empatado, né? Não tinha o que fazer. Vamos fazer a análise então. Vamos lá. Forte inox. Tô errando de novo nessa variante, né? Até aqui tudo bem. Esse é ruim, né? Cavalo por E4, como a gente viu. Até aqui tudo bem. Cavalo toma. Bispo toma C7. Cavalo toma. Até aqui tá tudo certo. Aí ele jogou bispo E2. Aí joguei torre C8, que era o lance também. Aí bispo D6. Acertei bispo D5 para não jogar o C4. Até aqui tudo bem. Aí ele jogou o cavalo certo. E aqui que tá que eu errei. Eu joguei cavalo C4 nessa posição. O lance aqui era cavalo F6 ou rei D8. Nossa, rei D8. Muito estranho. Cavalo F6, beleza, né? Com a ideia de jogar rei D7. Cavalo F6, rei D7. Tá tranquilo. Vou expulsar o bispo. Tô controlando a casa E4. Tô batendo em C2 agora. Tem esse cheque aqui, mas aí tem bispo. É. Seria interessante. Ou rei D8, né? Rei D8 é estranho. Não consigo pegar a ideia de rei D8. Talvez para liberar o cavalo e não tomar esse cheque aqui? Talvez, né? Jogar uma torre assim. Ou de novo com a ideia de jogar cavalo, ou cavalo aqui até, para controlar de novo a casa C4. E jogar rei D7. É, dá pra jogar, né? Porque aí não tem mais o D5, porque o rei não tá mais aqui ninguém, né? Então aqui, a partir daqui, ou é cavalo F6, ou rei D8. Beleza, lembrar dessas duas coisas e ver na hora lá qual que eu vou escolher. É, rei D8 agora me parece ser interessante, né? Junto com cavalo F6. Mas beleza. Aí joguei cavalo C4, que é ruim. Toma, toma. Aí o único pra defender o peão, aí fiquei ruim de novo aqui, né? Que coisa, hein? Aí acho que aqui é mais ou menos lances forçados, né? Pra não ficar mal. E aqui com certeza eu deixei passar algum ganho nesse final, né? Final de torre é muito complicado, né? Até aqui beleza, acho que eu joguei os lances naturais. A barrinha tá sempre ao meu favor. Aqui tá igualado. Que lance era aqui? Torre C7 ou torre E7. Mas como que eu ia passar esse peão aqui, hein? Torre E7 eu entendo que é cortar o rei. Torre C7 já não vejo muita lógica. Talvez eu jogasse torre E7 mesmo, se fosse com a intenção de cortar o rei, né? Acho que faria muito mais sentido.
Caso contrário, não tô vendo nada de bom, assim. Torre 7. Aí tá dando torre... Rei F3. Torre 6. Rei F2. Ah, pra apoiar, vai jogar assim, talvez. Aí vamos supor que ele fique aqui de novo. G5. Tem que sair pra cá. Torre 1. Ah, vou jogar assim, né? E se esse? Torre B1. Ah, agora sim eu venho pra cá. Aí rei E3. Torre B4. Queria isso. Caramba, eu tô ganho aqui no... Ah, tá. Agora tá só passar, né? Aqui é beleza. Sei ganhar esse final tranquilo. Vamos ver antes aqui, então. Aqui, beleza. Joguei torre. Joguei torre direto. E esse lance dá vantagem ainda pra mim. Trocou, troquei. G5, beleza. Joguei esse que dá uma igualada, né? Mas tá igualado, né? Tô dando torre C4. Vou cortar o rei talvez aqui, assim, né? É, eu cortei muito longe, né? Talvez era aqui, né? Aqui ele vai vir ter aqui e vai empatar, né? Tá dando torre B3, que é o que eu joguei, e torre D3. Caramba. Mas aí tá igualado, né? Aqui já tá empatado. A sequência era aquela outra mesmo, então. Aqui nesses finais, se ele capturar o peão de G, empata, né? Então aqui, eu tenho que jogar a torre 7 cortando. E jogar desse jeito, ó. Pra fazer o peão de G também ficar. Ele não pode capturar meu peão de G, né? E nem o de F. Cair só sobrar esse, empata. Mesmo que o rei dele esteja longe, né? É, caiu de G, ele tem que ficar olhando. Eu vou jogar a torre e fico mesclando aqui, né? Com o peão avançando, torre cheque, depois subo aqui. Aí ele vai ter que ficar com o rei preso aqui. É o tempo de eu ir subindo aos poucos com o meu rei. E se ele ficar com a torre, melhor ainda, que eu vou subir no outro peão também. Com a torre cortando o rei dele. É isso. Então era empatado antes, né? Depois, no caso, que eu entreguei o peão de G. E aqui é o ganho se eu manter o peão de G. Final de torre muito complexo, né? Por enquanto não tô na classificação geral ainda do Brasil. Quando eu tiver, com certeza eu trago aqui para vocês. Beleza, galera? Lembrando que tem área de membros, muitas aulas, análise da partida de vocês, lives, desconto e cursos. Vale muito a pena conferir. O link eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Valeu, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto e até a próxima. Valeu!